Vamos começar logo, porque 3 e 5, não vamos... Gravando. Beleza. Ok. Boa tarde, pessoal. Hoje Pedro vai apresentar aí, né, um trabalho que ele está conduzindo aí para encerrar o mestrado dele. Ele já tinha apresentado antes a ferramenta, né, acho que na época que a gente se encontrava fisicamente. Mas ele está, né, justamente assim, nesse momento aí de pandemia, né, como é que a gente, algumas estratégias que a gente teve que correr atrás de como avaliar essa ferramenta, né, tem aí meu nome de Pedro, né, e a gente também tem trabalhado em conjunto com o Neto, que acho que não está aqui pelo jeito, né, geralmente está aqui no Gentes, né, talvez chegue depois, e Marcelo da Morim também tem contribuído aí, certo, com o trabalho, né, e Pedro está com a palavra. Ok, boa tarde, pessoal. Como o Leopoldo disse, né, eu vou falar um pouco sobre os problemas que a gente teve e os desafios que a gente enfrentou durante a avaliação da ferramenta, a Willow, que é a ferramenta que eu desenvolvi durante o mestrado. E só para revisar, vamos relembrar rapidamente aqui o que era a ferramenta, né? O Willow é uma ferramenta que eu desenvolvi junto com o professor Leopoldo, e ela serve basicamente para visualizar programas simples e curtos, especialmente sobre conceitos de programação comum em disciplina introdutória, e também alguns algoritmos e estruturas de dados. Mas o foco dessa apresentação, como a gente falou, vai ser outro, né? Eu vou falar principalmente como foi o processo de avaliação da ferramenta, principalmente focando nos desafios e nas coisas que eu achei interessante do processo. E, claro, eu também vou falar um pouco dos resultados que a gente obteve até agora, e só deixando claro, né? Essa foi a primeira vez que eu realizei um experimento para valer, ou melhor, 2 estudos, e então acho que possivelmente alguns que estão participando dessa apresentação aí verem, podem acabar achando alguma falha ou inconsistência no processo da gente. Fiquem à vontade para falar se vocês acharem que é relevante e tal. E, basicamente, o processo de avaliação da gente se deu através de 2 estudos, foi um survey e um experimento. E, para contextualizar melhor esses 2 estudos, eu vou explicar primeiro um outro estudo que a gente iria realizar anteriormente, que foi um primeiro estudo que a gente tinha planejado. E ele se tratava basicamente de um experimento, né? Eu planejei inicialmente fazer apenas ele para avaliar a ferramenta Willow, e eu acho que ele vai ser útil para justificar o motivo e algumas decisões que a gente tomou durante a criação e execução dos outros 2 estudos, que foram de fato executados. E inicialmente a gente planejou só esse estudo, e explicando rapidamente, ele se tratava de um experimento onde os participantes eram alunos de algoritmos. O estudo se daria através da apresentação da ferramenta Willow durante as aulas, né? Os alunos iam incrementalmente entender como a ferramenta funciona, isso com a ajuda do professor, e eles seriam incentivados a usar a ferramenta para resolver exercícios. Tudo isso seria meio que parte do treinamento da ferramenta, e finalmente a gente teria um teste com exercícios que a gente usaria para comparar o desempenho dos alunos usando e sem usar a ferramenta. E eu e o professor Leopoldo, a gente já tinha conversado com o professor Fernando, não o professor Castor, outro Fernando, que ele ia ajudar a gente no experimento, e esse experimento ia começar de março para abril, por aí. E aí foi que a gente teve o primeiro problema com esse estudo, que, como vocês devem se lembrar, teve a paralisação das aulas, que inicialmente durou 2 semanas, né, e depois 1 mês, 2 meses, e não voltaram. E sem aulas a gente não tinha como realizar esse experimento, foi descartado então. E a gente teve que buscar outras alternativas para avaliar a ferramenta. A primeira opção que a gente teve foi tentar modificar o experimento original de alguma forma para que a gente pudesse fazer com os alunos de maneira não presencial, né? E sem a ajuda do professor, e a gente poderia realizar individualmente com os alunos, sendo que isso seria bem difícil por alguns motivos, né? Primeiro, estava no início do período, né? Os alunos não tinham aula, então não tinham praticamente nenhum conhecimento adquirido durante a disciplina. Não teriam também como fazer o treinamento com a ajuda do professor, dado o material que a gente já tinha planejado. E também, como a participação seria opcional, os alunos estavam sem aula e provavelmente teriam pouco interesse de participar. E isso mostra, essas coisas, né, levavam a gente a pensar que o estudo seria realmente difícil de realizar. Então, o que a gente teve foi uma segunda ideia, né, que foi focar na avaliação com um outro alvo da ferramenta da gente, que eram os professores. E daí surgiu a segunda ideia, que foi fazer um survey com os professores.
E esse survey, ele foi o primeiro estudo de fato. Primeiro, tem algumas vantagens de fazer o survey naquele momento. Primeiro, era fácil executar online, né, mas não tão fácil, principalmente porque, normalmente, se você está avaliando uma ferramenta, usando questionário para avaliar a ferramenta, você espera que o participante ele tenha conhecimento da ferramenta. E, apesar do Willow ser uma ferramenta online, fácil acessar, se eu fosse pedir para esses participantes, os professores, né, usarem a ferramenta para criar as visualizações de programas durante o questionário, durante o formulário, e isso levaria a gente a alguns problemas, tipo, os professores teriam que entender, aprender a usar a ferramenta, eles poderiam não entender como usar as features, poderiam levar muito tempo para criar visualizações e ter alguns problemas com bugs, etc. Então, isso poderia causar várias visualizações ruins ou então desistência dos professores. Aí o que a gente fez foi parar para pensar e ver se realmente era necessário que os professores usassem a ferramenta. E isso depende basicamente do que a gente estava querendo avaliar. Como o objetivo do survey não era avaliar coisas como usabilidade da ferramenta, interação com o usuário e tal, mas sim ver se os participantes, né, os professores, achavam que essas visualizações que o Willow criava, ela poderia ser usada de alguma forma no processo de ensino, pelo professor mesmo ou pelo aluno, a gente achou que seria possível fazer isso sem precisar que o professor usasse a ferramenta. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, né? E aí, a partir dessa ideia, a gente construiu o primeiro plano do survey, né, para executar o survey, e tinha basicamente essas duas questões de pesquisa, né, que são quais são as práticas mais comuns usadas pelos professores ao ensinar introdução à programação e algoritmos, né, queria entender como era a situação atual de ensino e também ver, obviamente, coletar as percepções dos professores, né? Isso na segunda pergunta, quais são as percepções dos professores sobre o Willow. E, claro que no plano tinha várias coisas descritas, além das questões, tem objetivo, método de pesquisa, a população, preocupações éticas, e assim por diante. E outra coisa seria que eu esqueci de dizer, que no início a gente não tinha essas duas questões de pesquisa, só tinha a segunda questão. A primeira questão ela foi construída durante o estudo, na verdade, porque com a ajuda dos outros colaboradores, que foram Marcelo e Neto, como o professor Leopoldo falou, né, a gente percebeu que podia obter mais insight a partir das respostas dos questionários que a gente obteve. E como eu disse, os Só para complementar, são... Pedro, na verdade, a gente tinha incluído várias questões que permitiam a gente responder essa pergunta também, certo? Assim, aí dava para a gente inferir, porque a gente tinha incluído várias perguntas sobre as práticas, assim, que a ideia de construir, né? Enfim, tu vai detalhar mais, eu sei, estou talvez antecipando aqui, mas a gente acabou, assim, vendo que não, a gente já estava perguntando várias coisas que tinham a ver com essas práticas, né? Porque a gente estava querendo justamente contrastar com a ideia da possível introdução de Willow ou não, como é que seria a adoção, a potencial aceitação, etc. Mas segue aí, Barco. Ok, foi bom o senhor ter dito isso, professor, que eu vou focar um pouquinho mais no segundo estudo do que esse. Eu acho que eu não vou falar sobre essas coisas que o senhor disse. Mas, continuando, né? Quanto ao questionário, né, a gente perguntava, como o professor disse, sobre práticas de ensino, se eles usavam ferramentas, já tinham usado alguma ferramenta de visualização, e também o que eles acharam das visualizações dos vídeos que a gente usou gravando visualizações criadas com Willow. E, sim, como eu disse antes, né, a gente não estava olhando a usabilidade, mas sim percepção de professores. E agora, ao invés de pedir que os professores usassem a ferramenta, como eu disse, a gente agora apresentava os vídeos de visualizações e os programas usados e pedir opinião. Grosseiramente, era isso o questionário. Agora, continuando, né, a gente queria coletar respostas de professores de todas as universidades federais. Por que Universidade Federal, né? Porque a gente teria uma espécie de limite ao alcançar, isso foi basicamente a sugestão do professor Leopoldo, né? Porque, por exemplo, se eu fosse, mesmo que eu não coletasse a resposta de todos os professores, eu queria, pelo menos, poder enviar para um conjunto de professores de curso de TI que fosse bem delimitado, ou seja, se eu decidisse enviar para professores de curso de TI de todas as universidades, como é que eu faria para coletar, como é que eu faria para acessar todos esses professores, para enviar esse formulário para todos eles? Seria muito difícil.
Então, no fim das contas, a gente decidiu enviar para todos os professores da Universidade Federal e a gente enviou por e-mail, né? A gente enviou individualmente para todos os professores, a gente coletou esses e-mails, foi mais de 1.700 professores, e claro que muitos desses professores nunca ensinaram essas disciplinas de interesse da gente, introdução à programação e algoritmos, mas não tinha nenhuma forma simples da gente saber se o professor tinha ensinado ou não, então o que a gente fez foi enviar para todos eles mesmo. E no fim, ao todo, a gente recebeu 111 respostas, sendo que tinha uma que era duplicada e tinham 6 que eram inválidas. Eram inválidas porque os professores eles não tinham ensinado nenhuma das disciplinas de interesse, sobrando 104 respostas. E esse gráfico aí mostra a distribuição por universidade. Eu botei isso porque eu acho que seria interessante mostrar de onde a gente recebeu umas respostas. Obviamente, o UFPE tem primeiro e outro... Pedro. Oi. Rapidinho, eu senti falta de uma legenda só aí no eixo X. O eixo X é a universidade, tipo o FPE, o FSC, o FBC, são universidades federais, a sigla da universidade. Sim, mas é legal ter uma legenda. Tinha a legenda, sendo que eu cortei ela, tá? A figura original não é. As outras figuras têm legenda, pode acreditar. Essa era muito comprida, eu resolvi cortar a legenda fora. Continuando. Essa tem legenda, tá vendo aqui? Esse gráfico aí mostra a distribuição dos respondentes, né, dos professores, e se cada barrinha dessa aí é quantos anos de experiência ele tem sendo em cada disciplina da gente. Vocês podem ver que a soma dá muito mais de 100, se você somar todas as barras, dá muito mais de 104, né, porque tem professores que ensinaram as duas disciplinas, muitos professores, acho que dos 104, acho que teve mais de 80 que ensinaram as duas disciplinas, e por isso a gente tem essa quantidade grande de resultados para tanto IP como algoritmos. E vamos ver agora um gráfico um pouco mais interessante. Esses só foram para falar um pouco sobre os dados demográficos, né? Esse aqui, o gráfico, ele mostra basicamente as práticas adotadas pelos professores, práticas de ensino. E a gente pode ver que o uso do quadro, a primeira linha desse gráfico, que é no board, é realmente ainda a prática mais comum adotada na nossa amostra, obviamente, né? Poderia ser que com outra amostra a gente conseguisse resultados diferentes. E seguindo, né, a gente tem que escrever código de programas durante as aulas e criar diagramas simples em slides, né? Outra coisa interessante é essa penúltima linha aí, que é basicamente apenas 34 professores, eles já disseram ter usado alguma ferramenta para criar visualizações interativas, como, por exemplo, o Python Tutor, ou outras ferramentas similares durante as aulas. E, claro, esse gráfico aí a gente pode entender como se fosse a resposta da nossa primeira pergunta, que está escrita em cima, quais são as práticas mais comuns adotadas por professores no ensino de algoritmos. Esse aí ele resume os dados das duas disciplinas. A gente plotou o gráfico individualmente por disciplina, mas eles eram muito parecidos. Então a gente resolveu colocar num só. Continuando, eu vou para RQ2 agora, né? Quais são as percepções dos professores sobre o Willow? E alguns detalhes que eu não falei antes no questionário, que vale a pena mencionar agora, é que foram apresentados 6 vídeos durante o questionário, né? Eles foram divididos em 2 grupos. Um dos grupos era a introdução à programação, e os vídeos eram um sobre listas, tuplas de mutação, outro sobre recursão e outro sobre objetos e funções especiais. E nos vídeos de algoritmos a gente tinha um vídeo sobre quicksort, algoritmo de ordenação, outro o problema das rainhas, que é aquele algoritmo backtracking, e tinha também um vídeo sobre árvore AVL, rotações na inserção de árvore AVL. E como vocês podem ver no eixo Y desse gráfico ali, os nomes são referentes aos vídeos, exceto o último ali, um material complementar, que foi basicamente pegar a opinião do professor sobre o que ele achava, de maneira geral, se o Willow poderia ser usado como material complementar. E para coletar essas informações, né, a gente lá no questionário a gente usou questões com escala Likert. Após os vídeos, a gente perguntava o vídeo e perguntava ao professor tipo qual era o sentimento dele em relação ao vídeo. E após essa questão tinha uma outra questão onde ele poderia dar feedback, justificar a resposta dele da questão anterior. E nesse plot aí a gente vê esses sentimentos dos participantes em relação a cada vídeo, e a gente pode notar que a maioria das linhas, né, eu esqueci o nome desse gráfico,
eu esqueci, Virgin Stacked Bar. Isso aí, basicamente ele, no início aqui no zero, se você prestar atenção, tem duas escalas, uma embaixo e outra em cima. Primeiro eu estou falando da escala de baixo, tem 0, 20, 40, 60. No eixo zero a gente pode ver o centro da escala Likert, e a gente usou uma escala Likert de 5 pontos, então o zero ali é o centro, a cor cinza do meio, os barras menorzinhas são 3, a cinza mais clara 4, e a cinza mais clara ainda é o 5, e aí tem a quantidade de professores que escolheram cada uma dessas opções para cada vídeo, e a gente pode ver que realmente a maioria dos professores escolheu 4 e 5 como a opção, né, teria uma forma de quantificar o sentimento do professor. Pedro, desculpa, esses números, essa nota de 0 a 5, ela foi apresentada para quem respondeu como nota de 0 a 5 mesmo? Não era uma nota, era uma escala Likert e tinha dizendo basicamente, após apresentar o vídeo, a gente fazia uma pergunta, tipo, o quanto você acha que esse vídeo poderia ser usado para explicar, ou se você... Era naquela linha de concordo fortemente, concordo. Isso, exatamente. Essa pegada aí, Castor. Não é, é exatamente 1 a 5, não. É só não, tudo bem. Para classificar aqui assim, foi número. Se é assim, bom, aqui eu acho que a escala faz mais falta do que naquele gráfico anterior. Mas se é assim, aí qual era a frase com a qual a pessoa tem que concordar ou discordar fortemente, fracamente, o que é que seja? Porque eu acabei de... Desculpa, eu não vi. Eu esqueci de copiar a frase no slide, professor, mas eu posso mostrar ela rapidamente. Eu estou com o formulário aberto, eu acho. Agradeço. Rapidinho. Na verdade, eu estou com um plano de pesquisa aberto, não um formulário. É só um segundo, pessoal, bem rápido. Tá de boa. Aqui. Desculpem aí, eu acabei não tendo tempo para revisar o slide. Vou mostrar a questão rapidinho. Aqui, por exemplo, uma questão de... Vou mostrar a questão da AVL aqui, que foi uma que a gente teve resultados muito bons. Deixa eu só carregar o vídeo. Aqui, pronto. A gente apresentava o vídeo aqui, isso aqui é o vídeo. E aqui, a gente tem aqui o que você pensava o que você pensa das animações que foram mostradas no vídeo acima. É muito insatisfatória ou bem satisfatória. E, por exemplo, outra questão aqui, essa aqui... Não era só de concordar e discordar. Não tem alguns, você concorda que pode, né, tem uma, logo depois daquela da animação tem uma de concordar e discordar, né, mas também tem essas de percepção, assim, de avaliação. Essa aqui é uma de percepção que você pode ver, né, os vídeos acima mostram a mesma estrutura de dados de lista sendo representada de duas formas. Você pensa que essa forma flexível de mostrar visualizações pode contribuir para o entendimento dos estudantes de algoritmos de estruturas de dados, se usada corretamente, aí tem aqui totally disagree, totally agree, discordo totalmente, concordo totalmente. E mudava um pouquinho o texto de questão para outra. A maioria delas era nessa ideia de concordo totalmente, discordo totalmente, mas tinha umas diferentes também. Eu vou voltar para a apresentação aqui rapidinho. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim. Desculpa até perguntar sobre um negócio que eu já vi, mas eu não lembrava mais. Castor, tu não respondeu não, pô, o negócio? Acabei de dizer, eu já vi. Eu já tinha respondido, mas eu não lembrava mais. Tem que eliminar. Na verdade, eu respondi, eu não lembrava nem que eu tinha respondido. Depois mandei e-mail pro Pedro. Pedro, eu respondi. Aí ele respondeu. Tá. Foi verdade. Então respondeu qualquer coisa, tá vendo? Isso que foi no chute. Mentira. Eu não lembro como é que eu continuo a apresentação desse slide. Eu acho que continua assim automaticamente. E, ok, como vocês podem ver, a gente teve realmente respostas bem positivas, né? E aqui no plot a gente também consegue ver essas linhas aqui do lado. A gente tem na parte direita, né? Só para você saber que você pode usar o mouse aí para apontar, a gente vai ver. Ok. Eu tinha esquecido isso. Essa linha aqui, ela mostra a média, né? Das respostas de cada um dos que os professores deram para cada um dos vídeos, né? A gente pode ver que a gente tem uma média bem positiva, 4.3 a 4.7, e a linha pontilhada mostra a mediana. E respondendo, a gente pode dizer que os resultados realmente indicaram que a maioria dos participantes eles tiveram boas impressões sobre o Willow. E, claro, que houve relatos de coisas negativas também. Alguns professores eles acharam que essas visualizações elas eram confusas. Outros também disseram que não usariam a ferramenta porque não suporta as linguagens C, C++, e assim por diante. E
Eu vou agora passar para... Esse basicamente foi o nosso primeiro estudo. Eu corri bastante nele porque eu vou falar um pouco mais do segundo e a apresentação é um pouco longa. E vamos começar sobre o segundo estudo, né? Durante o planejamento do primeiro estudo, né, os colaboradores, no caso o professor Marcelo, ele viu que a gente tinha os planos daquele primeiro estudo que não foi realizado anteriormente, e uma das sugestões que ele deu foi adaptar aquele experimento para que ele fosse executado com freelancers. Obviamente, tem alguns problemas, eu vou discutir mais para frente, mas era uma ideia que seria interessante, principalmente que a gente agora teria um experimento de fato para executar, e não só os surveys, não só o survey, que é um estudo qualitativo e tal, a gente poderia extrair dados estatísticos e ver se realmente tinha algum benefício ou não de usar a ferramenta. E a ideia era usar essas plataformas de freelance online, mais especificamente a gente usou essa, que está aí, mais o Upwork, e então contratar freelancers como se fossem participantes do experimento. E aí a gente criou um novo plano experimental, dessa vez um plano de pesquisa, dessa vez para o experimento. E essa aí é a terceira questão de pesquisa da gente, né? Que benefícios o Willow pode oferecer aos programadores no que diz respeito ao entendimento e à resolução de problemas de algoritmos de dados. E como vocês podem ver, ela não está se referindo a alunos, ela fala de programadores. Basicamente porque nem tinha como, né? Porque os participantes eles não são alunos, eles são freelancers, apesar de que teve alguns participantes, boa parte dos participantes, que eram alunos de ensino superior, mas tinha uns que não eram. E por isso a gente teve que escrever a pergunta dessa forma, né? Senão a gente não estaria respondendo uma coisa que a gente estava avaliando. E claro, também essa pergunta ela pode parecer um pouquinho genérica, mas ela está apoiada na hipótese, que vocês podem ver aí no canto inferior direito, aqui embaixo. E essa daí é a hipótese nula, é H0, né? E ela é a que a gente quer rejeitar. E se vocês podem ver, ela é um big end desses três termos aí. E se a gente rejeitar qualquer um desses termos, a gente meio que rejeita a hipótese inteira. Rapidamente, só para entender os termos, o me time Willow, me time textual, é o tempo que o participante levava para resolver os problemas, usando a ferramenta Willow ou usando um ambiente textual qualquer que ele quisesse. O me confidence Willow, me confidence textual, é a confiança do participante na solução. Essa confiança a gente media pedindo a opinião do participante sobre a solução dele depois de ele ter resolvido cada um dos problemas. E o me correct textual, me correct Willow é basicamente a corretura da resposta do participante que a gente media rodando o programa dele, a solução dele contra alguns casos de teste. E todas essas variáveis vão ficar mais claras quando eu explicar o protocolo daqui a pouco. Então, segurem um pouquinho para vocês entenderem melhor. E, como eu disse antes, os participantes são freelancers, mas notem que são freelancers com pouca experiência, como está escrito no slide. E por que eu não poderia chamar os freelancers de alunos, apesar de haver alguns que eram estudantes? E o que eu quero dizer com isso é que a gente procurou participantes, né, com conhecimento básico de algoritmos de dados e de Python, porque era a linguagem que a gente estava usando no experimento. Sendo que também é meio difícil definir esse conhecimento básico, porque a gente queria participantes que eles tivessem uma intuição de como resolver os problemas, mas também não fosse expert ou muito experiente e conseguisse ver assim a descrição do problema e saber a solução na hora. E, obviamente, isso foi uma seleção muito complicada, né? Teve muita intuição minha também para selecionar os que se encaixavam no que a gente queria, e isso foi bem difícil. E havia pouca informação dos participantes no Upwork, principalmente porque esses participantes que a gente queria especificamente, eles não tinham, poucos deles já tinham feito algum trabalho no Upwork e a descrição de experiência deles não era muito boa. Obviamente a gente conversava com os participantes para ver se eles se encaixavam ou não, e acredito que essa escolha de participante possivelmente afetou bastante os resultados da gente. Eu já mais na frente eu vou explicar por quê. E rapidamente, finalizando esse slide aqui sobre o design experimental, a gente usou esse Latin Square, provavelmente alguns de vocês já usaram antes, e eu usei ele porque é um design que eu conheço, basicamente, eu não conheço muitos designs, e na tabelinha aqui do lado direito a gente vê como foi o design. A primeira linha aqui, textual e Willow, é basicamente o tratamento que a gente aplicou, o grupo 1 e o grupo 2 são grupos de participantes, e Task 1 e Task 2 são as tarefas, que são problemas de programação que o participante tinha que resolver. E
claro que tinha alguns problemas em usar o design do quadrado latino nesse caso. O primeiro era que... calma aí que eu estou perdendo a linha um pouquinho aqui das minhas notas. Ok, isso. O design do Latin Square é um pouco complicado da gente usar online, principalmente porque tem essa alternância aí. Tem alguns designs tipo Within Subjects, que todos os participantes realizariam todas as tarefas com todos os tratamentos, que seria bem mais fácil de realizar online, sendo que, no caso específico da gente, que é um estudo que os alunos estão, os participantes vão estar resolvendo problemas de programação, eles iriam aprender de uma tarefa, independente do tratamento que eles usassem para resolver a tarefa 1. Na primeira vez eles iriam aprender, quando fosse aplicado de novo com o segundo tratamento, eles já saberiam a solução, ou seja, não seria interessante usar esses designs completos. Então a gente tinha que usar o Latin Square mesmo. E claro que teve bastante preparação para... Opa, falou alguma coisa? Aqui, Pedro, que também tem uma questão que é boa com esse design desse jeito, é que você consegue ter resultados, você pode ter resultados relativamente sounds com uma amostra menor. Sim, é verdade. E tem outro benefício para a gente que eu vou explicar já já também desse design. Claro que a gente teve que fazer bastante preparação para adaptar o primeiro experimento, né, para que ele pudesse ser feito online. E, diferente do estudo original, a gente tem agora outros problemas para resolver. O primeiro era permitir que os participantes realizassem um experimento online. O Upwork é uma plataforma online, então a gente precisaria de algum tipo de ferramenta para conduzir o experimento online e coletar os dados que a gente precisava, né? O tempo de execução das respostas, as respostas e a confiança do participante. E outra coisa muito importante era a execução assíncrona desse experimento. O que é que eu quero dizer com execução assíncrona? Basicamente, a gente tinha um problema no Upwork que é de fuso horário, né? O pessoal, a maioria dos respondentes, eles eram da Europa e da Ásia, Sudeste Asiático, Índia e esses lugares. E, obviamente, eles estavam acordados em momentos que eu não estava. Então, era difícil... Seria difícil eu estar acompanhando a participação de cada um desses freelancers no experimento. E terceiro, não menos importante, era o tempo de execução do experimento. Como a gente está fazendo um experimento com freelancers, né, o experimento tinha que ser rápido para a gente reduzir os custos. E aí também é uma questão do quadrado latino, né? Como como os participantes vão fazer menos tarefas, né? E ainda a gente consegue encurtar o tempo de execução do experimento, pela metade praticamente. E claro, para resolver todos esses problemas aí, o que a gente fez foi usar um formulário. Mas é claro, não poderia ser qualquer formulário, porque no experimento original, a gente apresentaria os problemas para os participantes resolverem, eles coletar a resposta, e tudo isso seria bem fácil, porque a gente teria acesso a todos os participantes e a gente conseguiria estar lá atendendo os participantes no momento que fosse necessário. Sendo que voltando para o formulário, existem dezenas de sites desses para que é formulário online e vários tinham funcionalidades que seriam interessantes para a gente, tipo, como a gente ia apresentar código participante, seria interessante ter texto formatado, né? E também tem mecanismo para coletar o tempo que o participante passa para resolver os problemas e tinha apesar de ter muitas ferramentas e formulários, a maioria delas não tinham funcionalidades que a gente precisava para executar o experimento. E uma que praticamente a gente não achou em nenhuma ferramenta foi um jeito de eu vou dizer agora, tipo, não vai fazer sentido, mas quando eu mostrar o experimento da gente vai fazer, de alternar seções diferentes do formulário de forma a simular um design de quadrado latino. Isso foi o jeito que a gente implementou, já vou mostrar. E, claro, tem algumas ferramentas de formulário que eram muito caras e a gente já ia gastar dinheiro com freelancer, então a gente não escolheu essas ferramentas. Voltando para o experimento original, eu tinha criado uma outra ferramenta para coletar esses dados e salvar tudo num arquivo. E no final do experimento eu ia coletar dos participantes esses arquivos e usar isso para analisar. E como eu fiz para resolver esses problemas todos foi transformar essa ferramenta numa espécie de engine de formulário online, né? E com isso eu conseguiria apresentar os problemas e apresentar
as tarefas que os participantes tinham que fazer e resolver esses problemas que eu apresentei agora a vocês. Eu vou explicar agora o protocolo, mas eu vou fazer isso mostrando o formulário que os participantes usaram para resolver e tal. E eu acho que isso vai ajudar a entender também como o design do quadrado latino funcionou durante o experimento. Rapidamente aqui só para caso alguém se interesse, eu já vou mostrar logo os links antes. Né? Esse aí é a ferramenta que a gente usou, que o nome é JSON Form, por enquanto eu não pensei no nome melhor, ela é meio que um protótipo ainda. O segundo link é a especificação do formulário, o terceiro é o formulário de fato, e eu vou mostrar agora ele. Deixa eu sair aqui rapidinho, e deixa eu abrir ele aqui. Ele está aqui. Vocês conseguem ver a tela, né? Então, ok. Basicamente, como se fosse parece um formulário normal, como qualquer outro. Né? Você tem lá a descrição do título, aí tem texto aqui, basicamente, explicando o procedimento, coisa de privacidade, o tempo que o participante levaria para responder, que vocês podem ver, durou de 40 a 60 minutos. Isso foi uma estimativa da gente, né? Algumas notas, e o participante tinha que responder, não, colocar os dados, eu vou botar aqui só para a gente conseguir e avançar. Aí como funcionava esse formulário para a gente simular o design online, basicamente. O formulário primeiro ele apresenta uma seção que diz que a partir desse ponto o participante ele vai responder agora dois exercícios. Esses dois exercícios são a tarefa 1, cada uma daquelas tarefas que eu mostrei naquela tabelinha do design. São 2 problemas, não um só. E ele está dizendo aqui que o participante agora vai resolver esses 2 problemas sem usar nenhuma ferramenta. No caso, ele poderia usar ferramentas textuais, por exemplo, editor de texto, IDE e assim por diante. Aí, aqui como funciona mais ou menos o que o participante faz, né? Tem a descrição do problema, código que ele pode usar, a função que ele tem que implementar, e alguns exemplos, ele coloca o código aqui no final e avança. E aqui com o código faço minhas mágicas lá para calcular a corretude e tal. Aqui ele fala sobre a confiança dele na solução, que é uma das métricas que a gente usa que está lá na nossa hipótese. Aí tem um intervalo. Aí tem um intervalo, basicamente, a gente colocou porque caso o participante precisasse parar durante o experimento, ele estava lá. E, claro, aqui tem um timer, né? Eu esqueci também na questão anterior, que está medindo o tempo que o participante leva para responder cada uma das questões. E eu vou rapidamente passar aqui. Isso aqui foi basicamente a resolução da tarefa 1, usando um dos tratamentos, né? Aí aqui agora vem um segundo tratamento, que é o Willow. Como eu tinha falado lá no início, o Willow precisa de um treinamento, um tutorial, para que os alunos entendam como é que ele funciona. Então, quando eu começo o segundo tratamento, eu já apresento aqui um tutorial que o participante tem que seguir para entender o básico do funcionamento da ferramenta. Né? Ele acessa a ferramenta, aqui tem a duração do tutorial, e ele vai seguindo os passos, né? Copia o código para a página da ferramenta, executa, e assim por diante. Aprende a usar as funcionalidades básicas, e isso é o treinamento, basicamente. Obviamente não é um treinamento extensivo de maneira nenhuma, como a gente queria fazer no primeiro experimento, né? Mas era o que dava para fazer, principalmente por causa das limitações que a gente tinha com o tempo, né? Se a gente tivesse um treinamento extensivo, seria muito caro para realizar esse experimento, a gente não teria condições, faz o que dá, e assim, e depois disso ele avançava agora para os próximos problemas, que estão aqui, Cycle Detection, que ele respondia, dava a avaliação dele, aí intervalo novamente, aí tinha o último problema, ele respondia e dava a confiança dele, e tinha uma sessão final que a gente perguntava algumas coisas. Provavelmente vocês não perceberam, mas e não teria como perceber, né? Mas aí nesse formulário tem um design de quadrado latino escondido. Dependendo do participante ou de quando ele fosse responder, aleatoriamente ele era selecionado para um dos 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, basicamente. Porque a gente teria que fazer isso, né, para executar o experimento no design latino. E como é que isso aparecia no formulário, né? Aquelas 2 primeiras questões, elas apareceriam como as 2 últimas, e as 2 últimas como as 2 primeiras, ou seja, ele respondia as 2 questões usando
ele respondia usando o primeiro tratamento, ou as duas primeiras, ou as duas últimas questões, e no próximo tratamento ele usaria as duas questões que restaram. E assim a gente simulou o design do quadrado latino, basicamente. Eu vou voltar agora para a Perguntinha apresentação. rápida, Pedro. Vocês balancearam? A gente executou todos 5 pilotos, professor. 2 com um aluno de Leopoldo, de mestrado, e 3 com um aluno de graduação. Acho que a pergunta é Para sobre verificar. a distribuição dos participantes. Isso. O formulário faz isso. Essa Desculpa. ferramenta que Pedro construiu faz essa distribuição dos... Sim, desculpa, professor. A distribuição ela é aleatória, assim, mais ou menos, né? Sendo que a ferramenta vai se encarregando de balancear. Quando você tem muitos que responderam em um dos designs, a ferramenta compensa colocando o outro design para os participantes. Colocando participantes no outro grupo. Por enquanto, está hard-coded, está basicamente. Se um participante respondeu usando um design, o próximo a responder usando outro design, e se tem a mesma quantidade nos dois grupos, ele escolhe um dos dois aleatoriamente, mas caso 2 participantes vão responder ao mesmo tempo, pode ter um desbalanceamento maior. Isso acontece. E, continuando, né, tinha várias ameaças, né, nesse experimento, obviamente. O primeiro, né, por se tratar de um estudo online, a gente tinha ameaças que eram severas. Por exemplo, o participante poderia usar a ferramenta de busca para procurar soluções para os problemas, e isso seria muito complicado, né? Ou então ele poderia também ignorar completamente o design, e quando eu digo isso, eu quero dizer, ele poderia usar a ferramenta textual para resolver todos os problemas e não usar a ferramenta Willow, que estava sendo proposta ali. E outro problema também seria copiar o código da solução que ele descreveu incorretamente no campo de resposta, né? Eu coloquei essas 3 ameaças aí basicamente porque elas aconteceram durante o experimento, né? E as 2 primeiras, basicamente, causaram desclassificação de alguns participantes. Óbvio que no ambiente online não tem como a gente garantir que os participantes respeitem um protocolo, mas nesse caso específico, como a gente estava pagando os participantes, a gente colocou mais uma coisa que eles deveriam fazer, que seria gravar a tela durante o procedimento inteiro e enviar no final como parte do trabalho. Ou seja, além de responder o formulário, eles teriam que gravar toda a tela e enviar para a gente. E a gente usava essa gravação, né, para verificar se o usuário respeitou ou não o protocolo. E aí que teve duas desclassificações por esses 2 primeiros motivos aí, basicamente. A gente também planeja, isso não é do experimento, mas a gente planeja usar essas gravações para extrair outras informações interessantes, sendo que, por enquanto, a gente está ocupado com os dados que a gente já tem do experimento. E, claro, tem algumas coisas que a gente não pode evitar. Por exemplo, o participante poderia ter usado o celular ou outro computador para pesquisar soluções, mas isso foi o que dava para a gente fazer o melhor controle possível, a gente acha, dada a situação que a gente estava. Não tinha como ter um ambiente perfeito para ele responder o experimento. E, claro, essa terceira ameaça aí de copiar a solução incorretamente, ela foi uma ameaça que aconteceu muito, praticamente 1/3 dos participantes copiaram incorretamente a solução no campo de resposta, mas era bem fácil de resolver, já que a gente tinha a gravação das telas dos participantes, a gente colocava o código restante. No caso, que eu digo copiar a solução incorretamente, é tipo copiar somente parte da solução, tipo a função que eles implementaram e não a parte de ler entrada e saída do programa. E essas foram as ameaças que a gente teve e o que a gente basicamente fez para resolver elas, né? Ok. Isso aí foi basicamente como se deu o experimento da gente, né? Eu vou falar agora sobre os resultados e já adianto que, diferentemente do survey, eles não foram positivos. Ao todo, a gente teve 34 candidatos, que são basicamente os freelancers que eles mandam proposta para a gente, e dessas propostas a gente aceitou 18. E, como eu disse antes, a gente não teve esses 34 candidatos de antemão, porque a gente ia recebendo essas propostas ao longo do tempo, a gente não poderia esperar para receber todas as propostas de uma vez para começar o experimento. E aí também foi onde entrou uma daquelas funcionalidades da ferramenta de formulário para permitir a execução assíncrona do experimento. E lembrando novamente, né, essa aí é a hipótese nula da gente,
que considera o tempo participante que leva para o problema, a confiança do participante na solução e a corretura da solução. E eu vou mostrar agora uns gráficos sobre cada um desses termos da hipótese aí para a gente ver os resultados obtidos. Esse primeiro aí, eita, eu esqueci que eu não estou apresentando, né? Aí tá zoado, rapidinho, desculpa aí. Ninguém me avisou nada, eu não tinha nem percebido. Ok. Esse primeiro gráfico aí, ele mostra basicamente a distribuição do tempo dos participantes que eles levaram para resolver os problemas, e já dá para ver de cara, né, que não tem diferença muito significativa. No lado direito, esquerdo, a gente tem uso de ferramentas textuais, editores, IDEs, e assim por diante, e do lado direito a gente tem um Willow. Esses pontinhos aí são basicamente ponto individual do tempo que o usuário levou em cada questão, e podem ver claramente que isso não é uma distribuição normal. E o teste estatístico que a gente usou para avaliar foi o Brunner-Munsell, eu não lembro, acho que é assim que se fala, que é basicamente um teste que é bem parecido ao teste de Mann-Whitney, que é um teste não paramétrico, ou seja, dá para a gente usar com amostras que não seguem distribuição normal. E a gente usou esse outro teste, não o Mann-Whitney, que eu sei que ele é bem comum, porque basicamente foi uma sugestão de Neto, que foi um dos contribuidores. Desculpa, qual o nome do teste? Desculpa, eu não entendi. É Brunner-Munsell. Brunnermunzel. Nunca tinha ouvido nem falar. Eu também não tinha ouvido, foi a sugestão de Neto, mas eu vi que ele tem algumas vantagens em relação ao teste de Mann-Whitney, que é que ele não pressupõe que as amostras tenham a mesma variância. Ou seja, era mais uma garantia para a gente, caso os dados realmente não tivessem variância. E só por esse plot aí eu já diria que isso é verdade, né? A gente vê que a variância do textual é um pouco menor do que a variância do Willow. Não sei se faria diferença significativa com o Whitney, tanto que a gente testou com ele e os resultados foram bem similares também, teve diferenças muito pequenas. Então a gente deixou o teste Brunner-Munsell mesmo. E como vocês podem ver aí, o p-value foi de 0,59, indicando que não há diferença significativa, ou seja, a gente não conseguiria rejeitar a nossa hipótese baseado nesse dado do tempo. Eu vou mostrar agora a segunda variável testada, né, que foi a confiança do participante. E como podem ver também, com o p-value de 0,49, não teve muita diferença entre os dados das respostas usando ferramentas textuais e das respostas usando o Willow, né? Normalmente confirmado pelo teste de hipótese, ou seja, novamente não rejeitando a nossa H0. E, desculpa, só um momento. E o último dado, a última variável, a terceira e última variável, que foi a corretude das respostas dos participantes. Detalhe, né, para calcular a corretude, a gente executou as respostas dos participantes contra casos de teste, e esse gráfico aí mostra basicamente as estatísticas que a gente obteve. Acho que esse foi o jeito mais fácil que eu achei de representar esses dados. E nas linhas opacas, nas linhas pretas opacas, a gente tem as médias, né? E nas linhas pontilhadas a gente tem as medianas. Essas que estão com a bolinha azul são de Willow, os que tem a bolinha, desculpa, os que tem as linhas que tem as bolinhas são Willow, as linhas que tem os quadradinhos são ferramentas textuais. Tanto que eu marquei aqui só para deixar mais claro, com um círculo azul, qual é a linha da ferramenta Willow. Como vocês podem ver aí, as duas questões Q1 e Q2, que foram as duas questões, a gente teve um resultado positivo, né? Mas as outras duas questões, Q3 e Q4, o resultado não foi melhor do que o uso de ferramentas textuais. E ao realizar o teste de hipótese, como vocês podem ver aí, aqui a gente teve um p-value de 0,38, novamente não rejeitava a nossa hipótese, e isso foi definitivamente a gente não conseguia rejeitar a hipótese desse experimento. Obviamente, só por curiosidade, a gente também executou o teste de hipóteses por grupos de questões, assim, testando somente os resultados da Q1 e Q2, somente testando os resultados da Q3 e Q4, de cada questão individualmente também. E a gente conseguiu um resultado muito bom, mas não suficiente para rejeitar uma possível hipótese de só testar duas questões, que foi
Ao selecionar a questão Q1 e Q2, a gente obteve um p-value de 0.054, que ainda não rejeitariam a hipótese se tivessem um nível de significância de 5%, né? Teria que ser um nível de significância maior para poder rejeitar. E, claro, agora a gente está meio que estudando porque a gente não conseguiu bom resultado. Afinal, a gente teve lá no survey, resultados bem positivos, né? E mesmo que o alvo do experimento ele não seja o mesmo, seja bem diferente, a gente ainda esperava resultados um pouco melhores. E, por enquanto, né, a parte das nossas avaliações preliminares sobre por que isso aconteceu, a gente acredita que um dos maiores problemas foi, primeiro, a escolha da amostra, né? Era muito difícil filtrar os participantes, principalmente baseado no nível de conhecimento dele e da experiência dele. E uma recomendação minha, para se alguém for fazer um experimento desse tipo, é que esses sites de freelancing podem ser muito úteis para você realizar experimentos, mas se você está procurando um iniciante ou um nível ou um tipo de participante muito específico, isso vai ser muito difícil de encontrar, isso provavelmente vai prejudicar seu experimento. E ter cuidado com as descrições, né? Alguns participantes são bem mais experientes do que você pensa e alguns outros são tão iniciantes que vão ser inúteis para a sua pesquisa. Por exemplo, teve 3 participantes dos 18 que não conseguiram resolver nenhum dos problemas. E alguns participantes eram muito experientes e a gente pode ver que nos resultados realmente não, como eles conseguiam responder todas as questões sem muito problema, isso não afetaria o resultado, não teria algum impacto no resultado, impacto positivo, quero dizer, independente da forma que ele usasse. Oi. Pedro, não, uma pergunta aí, até pessoal, para Sérgio, para Neto aí, né, nesses casos assim, né, faz sentido em situações como essa você fazer descarte de participantes, né, assumindo, evidentemente, descrevendo essas, né, o propósito da ferramenta, né? Então, na verdade, assim, eu acredito que teria que assumir, né, que a ferramenta não é para, né, um determinado tipo de participante, né, nem para participantes muito inexperientes, nem para participantes muito experientes, né? Enfim. Faz sentido. Não, eu queria dizer que faz sentido sim, especialmente se você está querendo uma amostra, assim, um perfil específico. Mas, no caso desse experimento em particular, não sei se seria tão interessante, porque a amostra já é muito pequena. Aí, dada a amostra muito pequena, se você diminui ainda mais, então, mesmo que a amostra reflita o perfil de pessoa que você quer, se você não tiver uma amostra mínima possível, estatisticamente você não consiga ver. Não, claro, mas parece um problema ortogonal, né? Assim, são problemas diferentes, né? A gente conseguir mais amostras, mas uma vez que conseguir essa amostra, né, descartar resultados que reflitam, né, ou participantes, né, resultados de participantes que sejam muito experientes, onde uma ferramenta vai ser irrelevante, né, ou participantes muito inexperientes, onde qualquer ferramenta vai ser inútil também, né, porque o cara está mais perdido do que segue em tiroteio, né, por motivos diferentes, né. Tem que ter um pouco de... Tem que ter um pouco, Marcelo, de cuidado com essa história de descartar. É sempre bem controverso, sabe? De duas, uma. Ou aquele participante mais ou menos experiente não deveria ter sido selecionado no começo, porque você já tem um público-alvo, vamos dizer assim. Então aí você falhou na seleção. Ou você não pode descartar ninguém, porque, assim, vamos dizer assim, não, a gente quis pegar qualquer tipo de desenvolvedor e a gente sabe que vamos considerar que é desenvolvedor, eu sei que não necessariamente é. A gente sabe que no universo de desenvolvedor tem gente mais experiente e gente menos experiente, muito menos experiente. Então, assim, eu quis fazer de forma geral. Então, eu estou dando, vamos dizer assim, faz parte ter o que a gente chama de outlier, né? Beleza. Faz parte do outlier. Agora, nada impede que a pergunta que você queira fazer seja focada. Aí, esse cara muito experiente, pouco experiente, ele nem entraria no meu grupo de participantes, entendeu? Às vezes você só percebe isso na hora também. Aí você diz, eita,
Eu não me toquei. É como se fosse eu cometi um erro. Eu não pensei, existe uma situação aqui que eu sei que vai gerar que vai influenciar minha conclusão e o meu objetivo desde o início não deveria contar com esse cara. Aí o máximo que você pode fazer é relatar isso e de repente analisar com licença esse cara para assim, dar a cara a tapa, entendeu? Não dizer assim, eu tô fugindo, eu tô dando um jeitinho aqui, da minha análise ficar legal. Não é essa a intenção. Então tudo depende de qual é o meu objetivo e a intenção, a pergunta que você está avaliando aí, digamos assim, entendeu? Sim, e complementando isso aí, pessoal, só para deixar claro, a gente tentou fazer essa filtragem, a gente já sabia desses problemas e que era possível desde o início, e o que eu quero dizer é que a gente tentou fazer essa filtragem, mas isso é um processo bem complicado mesmo, e, como vocês podem ver, possivelmente reflete no nosso resultado. Mas a gente estava consciente de que isso poderia acontecer sim. Eu tenho uma pergunta, e eu peço desculpa, eu sei que eu estou fazendo umas perguntas meio estúpidas, porque eu estou com a... Não que normalmente eu não faça, mas eu estou um pouco distraído hoje. Pedro, no formulário desse segundo experimento, eu não entendi direito o caso do tratamento com o Willow. Como é que o pessoal usou o Willow? Na parte do tutorial, assim, antes de apresentar as duas perguntas, a gente faz o tutorial e no final, lá embaixo, tem dizendo que as duas próximas sessões não, os dois próximos problemas devem ser respondidos usando o Willow. E lá, no início, né, quando ele faz o tratamento, tem um link para ele acessar o Willow. E o que ele faz é basicamente usar ele como se fosse qualquer outro editor. Ele lá coloca o código dele, implementa, vai fazendo tudo que ele precisa lá. E no fim, ele pega o código e cola no campo de resposta. Uma pergunta, eu vi que você registrou a tela da pessoa, não é isso? Sim, isso. O tempo todo, inclusive quando ela estava usando o Willow. Sim. Certo. Tá bom, obrigado. É porque não estava claro para mim, aí fica difícil interpretar o que está acontecendo sem isso. Ok, obrigado. Pessoal, eu posso fazer um comentário aqui agora, Pedro? Sim, claro. Olha, eu não sei se a quanto a gente está do final aí da apresentação. Já estou quase acabando. Tá quase acabando, então talvez seja ok eu falar agora, porque Castor levantou essa história do vídeo, certo? Pessoal, a impressão que eu tenho é o seguinte, a gente tem dois experimentos aí, um survey bastante favorável aos resultados do Willow, certo? Tu confirma aí com o Pedro, assim, o que eu estou falando, se eu estiver falando bobagem, tu me interrompe, certo? Um resultado muito favorável, né, a partir do survey, e um resultado que não é assim, não é esclarecedor, né? Não é indicativo, nem assim, um estudo com um usuário que não é inconclusivo, né? Inconclusivo, né? O estudo de usuário. Aí existe uma discrepância entre esses dois experimentos, um bastante positivo e o outro não teve impacto nenhum. A minha pergunta é o seguinte, a gente gravou vídeos, eu tinha falado isso para você, Pedro, na última conversa que a gente teve. A gente gravou vídeos de cada tratamento desse aí, tem um vídeo, né? O P1 lá, participante com e o sem Willow, cada um. A minha pergunta vai para o pessoal, mais uma vez, o pessoal que tem mais experiência com estudo de usuário. Se faz sentido a gente pegar esses vídeos, e colocar esse vídeo para inspeção e fazer um experimento, né, com o resultado dessa inspeção. Então, vamos supor aqui, a gente tem, sei lá, 5 participantes, 10 vídeos. Eu vou entregar esse vídeo para Paulo, para Castor, para Sérgio, para Neto, entendeu? E eles vão avaliar, né, se há alguma diferença no desempenho, a percepção de desempenho deles, dos participantes, através desse vídeo. Eu tô me perguntando se isso traz mais semântica assim, para avaliação, entendeu? Assim, você solicitar que as pessoas avaliem a performance de indivíduos a partir de vídeo, né? Faz mais sentido do que fazer uma avaliação mais, né, quantitativa, olhando para um número aí, uma diferença aí de, sei lá, 10 segundos, eu não sei se você está medindo o tempo, né, por exemplo, entendeu? Então, é uma pergunta, entendeu? Se isso faz sentido, fazer uma avaliação a partir dos vídeos, né, uma avaliação secundária, né, depois
depois do experimento realizado com os desenvolvedores. Né? Eu tinha feito essa pergunta para tu, Pedro, para tu dar uma olhada, para tu pensar nisso aí, até falar com o Neto. Sim, eu ainda não tenho uma resposta para essa questão, professor, mas eu acho que essa pergunta não foi para mim, né? Foi para o pessoal de... É uma coisa que eu venho pensando, Marcelo, sobre isso daí, né? Eu tinha dado uma refletida assim, também é como se fosse assim, qual que é a rubrica do cara que vai ver o vídeo, né? Vamos chamar de rubrica aqui, só para usar um termo de, né, assim, que ele vai, de qualquer forma, a gente vai ter que teria que pensar, porque poderia ir para outro lado, que isso é muito subjetivo, assim, né? De alguém vai achar algo ou outro. Eu tô só dizendo assim, né? Ainda não está claro para mim o que é que a gente consideraria um melhor desempenho, por exemplo, assim, se, né, realmente não está claro para mim. Assim, se tivesse, por exemplo, uma métrica que você pudesse computar a partir do que você vê no vídeo, aí eu acho que faz mais sentido. Uhum. Era isso que eu ia dizer, é uma opinião a mais, seria muito esquisito. Não, eu já vi coisas do tipo, assim, sobre vídeo, eu nunca vi. Mas eu já vi coisas do tipo, por exemplo, experimentos que vão e pegam o código que a pessoa entregou e um especialista dá uma nota naquele código ali que a pessoa entregou. Uma outra opção seria ter, assim, a gente, na verdade, até tem um pouco disso, né, nos dados que a gente coletou, na verdade. Essas métricas, a gente tem um analytics do uso da ferramenta, né, de Willow, né? Assim, de como ele interagiu e tal. Mas, novamente, né, isso assim, não necessariamente ele resolveu a mesma coisa, e fora que ele não vai resolver o mesmo problema em Willow e sem Willow, então não necessariamente dá para a gente comparar, assim, não sei se isso é diretamente comparar. Enfim, eu estou pensando nisso também, Massa, dele que a gente conversou, ainda não cheguei no... Eu não tenho... Isso veio à mente, assim, entendeu? Assim, e foi mais brainstorming mesmo, entendeu? Agora, eu acho que pode ser usado para reforçar, assim, para, digamos assim, na análise dos resultados, me parece assim que a gente pode usar um argumento assim de gastou mais tempo aqui, mas a gente pode tentar ver aquele lance de se aí tem que ver também os dados, porque os suítes de teste, né, se os corner cases foram tratados ou não, enfim. Deixa eu só explicar por que eu pensei no vídeo. Eu não estou dizendo que não faz sentido, eu não sei, pode ser uma viagem completa, entendeu? Mas eu pensei porque, olhando para o resultado do survey, os caras ficaram assim, entusiasmadíssimos, entendeu? Aparentemente, pelo resultado do survey. Então, e foi a partir dos vídeos, né? Então, assim, foi por conta disso que veio à tona aí essa possibilidade. Agora, exatamente qual a métrica e como a gente vai coletar aquela métrica, eu não tenho a menor ideia. Mas nesse sentido aí, Marcelo, era até o que eu tinha falado também, que ao mesmo tempo, o resultado que a gente que foi observado também tem aquela questão que quem está lá no Upwork normalmente não é um desenvolvedor mediano. Assim, normalmente é alguém que já tem uma certa confiança em si mesmo, independente de ter, de fato, confiança de programação, ter experiência, etc. Aí, ou seja, não vão ser todos os estudantes de programação vão estar lá. Não está nem indo por essa linha. Eu não concordo muito com isso, não. Tipo, eu vi gente bem inexperiente lá no Upwork. Eu acho que tem. Eu ia complementar, assim, acho que só para a gente, né, arredondar aqui. Mas também o survey, a gente tem que lembrar que o survey, quem respondeu foram os professores e talvez dando a percepção do uso em sala de aula, né, para uma aula que eu vou dar e ilustrar um algoritmo. Isso é diferente de um aluno que vai usar a ferramenta para tentar responder um problema, e a gente vai tentar ver se ele chegou num resultado, sei lá, mais rápido, de melhor qualidade, enfim. Na medida que a gente bota as duas coisas juntas, é natural a gente querer fazer essa relação. Pô, teve um resultado positivo, outro não tão positivo, isso aqui não parece estar consistente, mas também são digamos assim, públicos, né? São perguntas diferentes. Assim, e isso, a gente tem que pensar em como argumentar melhor isso, né? Mas é algo que né? Fala um pouquinho só, Pedro, aproveita que Sérgio está aí também, mas diz aí. Vocês entrevistaram o pessoal após a realização do experimento
Não, professor. Porque muitos estudos nessa linha de avaliar a usabilidade da ferramenta ou o efeito da ferramenta, eles entrevistam, né? Uhum, é verdade. É uma boa dica aí pra Ok, gente. deixa eu... Fala um pouquinho aí só para você pegar Eu no vou pé de continuar aqui Sérgio para aí terminar. e depois a gente conseguir aí o apoio dele aí. Ok, para terminar, né, vamos continuar aqui. Outro problema possível que a gente teve foi o treinamento, como eu disse antes, devido ao tempo e os custos, o treinamento teve que ser bem curto. E como eu mostrei, ele era basicamente uma sessão lá no formulário com um conjunto de etapas que o participante tinha que executar. E se a gente lembrar, no plano original, eu falei que esse treinamento ele se daria de maneira incremental durante várias aulas e, obviamente, adotar isso seria impossível. Isso seria um problema. E continuando, claro, mesmo que a gente teve esse resultado negativo, né, a gente não planeja parar por aqui. E agora que as aulas voltaram, finalmente, a gente vai estar vendo a possibilidade de executar o experimento com alunos de fato e fazer tanto com alunos de introdução à programação como de algoritmo. Né? O segundo, esse experimento que eu falei foi só sobre temas relacionados a algoritmos, mas não foi com alunos de algoritmos, né? Mas agora a introdução a algoritmos. E dessa forma a gente tenta coletar mais feedback e ver se a gente pode conseguir resultados mais promissores. E para deixar claro, eu falei algumas vezes, né, não, esse experimento, esses estudos não foram feitos somente por mim, né? O professor Marcelo e Neto ajudaram muito durante o experimento e não seria possível provavelmente realizar nem pensar no experimento sem a ajuda deles. E é isso, pessoal. Esse foi, resumidamente, todo o processo que a gente passou para planejar, executar os experimentos. E quem tiver pergunta, por favor, pergunte. É isso. O Neto é Como eu professor disse, estava também, né? perto de acabar. Desculpa, professor, não entendi. Neto é professor também, pô. Eu falei, os professores... Brincando. Ó, a ideia de rodar esse experimento tinha que ser no começo da disciplina, no meio, no final, mais de um momento. Sim, desculpa, foi uma coisa que eu esqueci de dizer. O primeiro experimento, ele estava planejado para começar em março. Ele iria começar em março, sendo que quando a gente começou a organizar as coisas para executar experimentos, foi uma semana antes da paralisação das aulas. E aí a gente não pôde continuar. Alô? Vocês ouviram? Deu para ouvir sim, mas tu ia complementar, Sérgio? Eu ia dizer que perguntando sobre a disciplina, né? Quando é que seria o momento de fazer o experimento dentro da disciplina? O que a gente tinha planejado no primeiro estudo foi basicamente iniciar, tipo, que o professor pudesse apresentar as aulas para os alunos não usando a ferramenta toda, apresentar exemplos de algoritmos usando a ferramenta, usando o Willow. E isso durante algumas aulas, né? Tipo, um ou outro exemplo ele poderia usar a ferramenta para apresentar uma visualização do algoritmo e durante as aulas, após algumas aulas, ele poderia sugerir algumas listas, alguns exercícios para que fossem realizados usando a ferramenta. Esses exercícios iniciais eles não seriam avaliados, seria basicamente para que o aluno aprendesse a usar a ferramenta também. E depois disso a gente teria um experimento similar ao experimento que a gente teve com os freelancers, ou seja, apresentando os problemas. Isso já mais para o final da disciplina, né, apresentando os problemas para que os alunos resolvessem. Isso seria mais orgânico, a gente pararia num momento que a gente achava que os alunos tivessem conhecimento suficiente, tanto para usar a ferramenta como para resolver os problemas. Assim, essa parte de o professor usar a ferramenta para apresentar no aula e tal, essa parte é a mais difícil, porque, por exemplo, em P mesmo, esse ano, não tem nenhuma aula síncrona. Todas as aulas de assunto, o assunto é assíncrono, a gente grava antes, ou seja, está tudo gravado já, por exemplo. Agora, pedir para ver que alunos se voluntariariam para usar a ferramenta em algum momento, mais lá para o final da disciplina, eu acho que é um negócio que pode rolar sim, a gente pode conversar, entendeu? Entender o que é a tarefa e tal. Certamente poderia. A gente pode fazer isso mais lá para o final. O que a gente pensou também assim, é pegar alunos que já passaram pela disciplina também, assim, recentemente, né? Acho que eu tentaria
né, ampliar aí, Aham. digamos assim, atirar É. para um monte de, né, para considerar e depois a gente, Mas enfim, assim, né, para talvez ver o você que é que vai possa dar. considerar pegar realmente, sei lá, como se fosse uma das últimas atividades lá da disciplina, nas últimas semanas, a gente, a gente lançar isso, assim, dependendo do que. A gente vai fazer um projeto lá, mas eu tô achando que não vai dar muito trabalho, não. O pessoal vai ser mais tranquilo. Aí a galera pode estar também nessa empolgação de, assim, como vai ser uma coisa que a gente vai pedir, e o cara vai lá e, sei lá, se metade da turma fizer, já são 40 caras Tem alguma quase coisa na geladeira. respondendo, né? Tem alguma coisa diferente na geladeira. Então, o plano é ter algum incentivo, pessoal. A gente vai mesmo na vontade do pessoal. A gente pode oferecer, de repente, um arredondamento lá na nota de IP. Não seria, acho que não seria um grande problema não para a gente fazer algo assim, não. Não posso prometer com Tem a certeza, possibilidade de mas é uma sortear, né, possibilidade. também um voucher, alguma coisa assim, um gift card. Aí eu acho que é um caminho. Pois é. Mas a gente pode fazer, eu acho que não seria ruim não lá para IP. A gente diz, a gente vai dar, sei lá, meio ponto na média, ou 2 décimos na média, 2,5, sei lá, ver alguma coisa. Aí todo mundo ganha, não é sorteio, entendeu? Não vai mudar muita coisa não. Não vai mudar muito, Eu dá quero meio ponto. completar a atividade, né? O cara completar a atividade, né? Né? Vai do início ao fim, completar a atividade com e sem o Willow, vai até o fim, né? Eu acho que seria justo, né? Dar algum tipo de bonificação. Eu acho que não muda muito não pra gente não. Dar meio ponto na média pro cara não vai salvar os culhambados e ferrar ninguém não. Então acho que é viável, sabe? Vamos conversar, só não deixa pra ficar muito em cima. Legal. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Sim, Beleza. Vamos falar aí, porque tem tu tá falando já o conjunto todo, né? Ricardo, tu, Calegaro, etc. né? Exato. Beleza. Então, tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Esse semestre teve uma cadeira de introdução à programação com Python na pós, não é algoritmo de estrutura de dados, mas também poderia ser aplicada nessa cadeira. Agora a cadeira está acabando já. Mas, sei lá, na opção futura. Parece uma oportunidade aí. Acho que a oportunidade é agora. Não, o problema é que a cadeira vai acabar semana que vem. Terça-feira. Nossa, já tá muito em cima. Tá tudo pronto, é só mandar o link. A questão é que tem que preparar, eu não falei, né, mas tem que preparar os problemas dos alunos resolverem, né? Assim, os eu posso convidar os alunos, mas o pessoal tá pronto para acabar a cadeira semana que vem, entendeu? Aí sim. É um pouquinho arriscado só. Talvez tenha participação mínima, assim, quase insignificante, mas eu posso tentar ajudar. Valeu, professor. Beleza? Beleza. E eu explicitamente quero que você não me chame de professor. Ok, Castor. Você consegue. Vamos lá. Obrigado. Ok. E mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso. Beleza. Tenta aproveitar essa oportunidade aí, cara. Assim, não... Se tiver como encaixar. Ok. Tranquilo. Eu vou só confirmar aqui sobre a semana que vem.